Leve cultura com você. RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, a história é longa, mas quando estiver valendo, eu vou te dizer. Está valendo? Então, tá ok. Olha, eu vou tentar contar da maneira mais rápida possível. Meu pai, ele era calouro de rádio, tocava violão, era tão ruim que ele era gongado permanentemente em todos os programas. Quando eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, meu pai saía para cantar no programa de auditório de calouros, eu já ficava com vergonha em casa, que eu sabia que ele ia tomar gongo. Mas meu pai tocava violão de uma certa maneira interessante. E um dia na Rádio Cultura de São Paulo, o diretor da Rádio Cultura disse ao meu pai: você canta tão mal e se acompanha tão bem, por que você não vem trabalhar como acompanhador de calouro, em vez de tentar ser calouro? E aí eu passei a ir com meu pai na rádio, que ele ia trabalhar, eu ia muito com ele na rádio, e depois o rádio ficou na minha cabeça. Eu comecei a minha vida como redator de humor. Eu comecei no rádio como estagiário do Dias Gomes, no Rio de Janeiro, e fui levado para São Paulo pelo Manuel de Nóbrega. Quando eu estava no Rio, eu também escrevia um programa para a Todd, que era um programa juvenil, que ia na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em 1949, eu assisti a demonstração da televisão. As câmeras estavam no auditório, era um programa de auditório. Embaixo, no saguão do edifício da noite, estavam as televisões. A televisão era transmitida por cabo, ia direto lá embaixo. E os locutores, todos imaginando que televisão seria rádio televisionado, estavam de smoking. Eles liam os comerciais. Hoje, para você, falando Sabonete Lever, Sabonete das Estrelas, e liam. Daí o apresentador, que era o César Delecado, disse: este é o nosso locutor beleza, que vai brilhar na televisão quando ela chegar. Eu vi aquilo todo ali e falei assim: televisão não é isso, televisão está mais para o lado do cinema. Mas eu saí daquela exibição que eu assisti dizendo assim: eu vou fazer televisão. Em 1950, eu ia para a casa de uma amiga da minha mãe, que tinha televisão, e a televisão saía do ar, mas eu ficava vendo o chuvisco da televisão, porque eu achava que talvez eu pudesse ver alguma coisa, alguém mexendo num cenário, carregando uma cadeira. Então eu assistia chuvisco de televisão. Em 1952, eu fui convidado pelo Teófilo de Barros Filho e pelo Cassiano Gabus Mendes para ir para a TV Tupi, para a Rádio Tupi, como redator. Eu não podia abandonar a oportunidade de fazer televisão. Graças à irresponsabilidade do Cassiano Gabus Mendes e de um diretor comercial chamado Fernando Severino, eu tinha 17 anos de idade, em 1952, e me deram um programa para fazer depois do Repórter Esso, terças, quintas e sábados, às 8h30 da noite. Então, era a família Cias, que foi a primeira família da televisão brasileira, com Walter Sturt, a Maria Vidal e o Adriano Sturt. Então, aquilo foi um sucesso danado, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo. Aquilo era um absurdo. Entregaram aquela coisa na mão de um cara de 17 anos de idade, que eu nunca faria na TV Globo, né? Mas eu tinha paixão. E naquele tempo tinha uma vantagem, é que tinham poucos aparelhos de televisão, 1.000, 2.000 aparelhos, nada mais do que isso. Então era permitido você ensaiar e fazer tudo. Tanto que em 1954, o Roberto Cotiel me convidou para ser assistente da direção da TV Paulista, que estava sendo inaugurada. E eu fui. E eu fui por quê? Deixei a TV Tupi, que era uma coisa espetacular, e fui para ali para uma tinturaria, que era onde funcionava a TV Paulista, na Consolação. E por quê? Porque você podia mexer em tudo. Você podia exercitar toda a sua possibilidade de fazer câmera, de cortar, de operar microfone, de escrever, de interpretar. Até fui para o vídeo fazer quadrinho de humor. Mas o fascínio da televisão começou para mim quando eu vi um teste de televisão feita na Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 1949, um ano antes do Chateaubriand inaugurar a TV Tupi. Bom, eu passei pela TV Paulista, eu passei pela TV Excelsior, eu passei pela Rádio Bandeirantes para montar a TV Bandeirantes, que eu acabei saindo antes dela ir para o ar.
E passei pela TV Rio, fui diretor artístico da TV Rio. De forma que, quando eu cheguei na TV Globo, eu tinha um passado de experiências, de erros e acertos muito grande. Quando nós chegamos à televisão, eu disse ao Walter Clark: esta é a minha última tarefa. E se você, por acaso, brigar com alguém aqui e for sair, eu vou ficar. Porque eu não quero mais tentar fazer televisão, como eu passei a minha vida toda tentando, sem conseguir chegar no ponto que eu queria. Então, eu digo, eu vou ficar aqui e vou fazer na TV Globo aquilo que eu quero. Quando nós chegamos à TV Globo, eu e o Walter Clark, e nós encontramos com o Joe Wallace. O Joe Wallace é uma figura muito importante. O Joe Wallace era o mais velho. Nós apelidamos ele de mais velho. Ele tinha 40 anos. Eu e o Walter tínhamos 30. E o doutor Roberto Marinho só entregou a televisão na mão da gente porque ele havia praticamente falido. Essa liberdade que nós conquistamos, ela foi uma liberdade que não veio de graça. Ela veio depois da Globo ter tentado tudo e não ter conseguido decolar. Vamos lá. Em 1966, a Globo estava às portas da falência. Ela tinha um contrato de assistência técnica com o Time Life e o Time Life estava perdendo muito dinheiro. Então mandou para cá um rapaz, 40 e poucos anos de idade, que era o Joe Wallace, muito importante na história da TV Globo. O Joe Wallace era um especialista em finanças e era o gerente da NBC em San Diego. Chegando aqui, ele procurou pessoas para colocar na TV Globo, chegou no Walter Clark, o Walter Clark me convidou. Então, eu, o Joe e o Walter Clark fizemos um comitê executivo. Esse comitê executivo foi o diferencial da Rede Globo, porque nós conseguimos fazer um planejamento financeiro que normalmente as outras emissoras não tinham, e um planejamento estratégico que jamais passou pela cabeça de qualquer emissora de televisão no Brasil. Esse planejamento estratégico, ele visava um projeto de colocar a Globo em 5 anos na liderança nacional, inicialmente nos mercados do Rio e São Paulo e depois em rede. Esse era o nosso objetivo. Felizmente, nós conseguimos fazer isso em 3. Em 1970, nós já éramos líderes de audiência nacionalmente. Então, é o diferencial que eu imagino que foi fundamental para o êxito da TV Globo, foi a gente ter partido para um trabalho exatamente profissional, não exclusivamente artístico, onde o planejamento estratégico e o planejamento financeiro corressem juntos. Essa é que eu vejo como o diferencial da Globo. É muito desagradável você ficar falando na primeira pessoa, mas tem algumas ideias que surgem do coletivo, às vezes até do inconsciente coletivo, mas tem ideias que nascem de um desejo de uma pessoa. Eu sempre tive a consciência de que a gente não podia fazer televisão somente com gente de televisão. Os autores de televisão, embora espetaculares, maravilhosos, conhecedores da carpintaria, do gênero, e com uma capacidade extraordinária de escrever quantidade de laudas e de fazer textos de duração de 6 meses, coisa desse tipo, eu sempre achei que nós tínhamos que ter uma contribuição exterior, adaptando obras, utilizando autores de fora. Só para você ter uma ideia, na TV Globo nós trouxemos 282 autores que nunca haviam sido exibidos na televisão, do Brasil e do mundo, porque não é possível que você faça uma televisão somente com as pessoas que fazem televisão, porque elas têm um domínio tão grande daquele gênero e fica tudo igual. Então, é necessário uma diversificação, de forma que todo esse processo de introdução, de adaptações, na época do Gilberto Braga e depois a Gabriela com Jorge mas agora enrolou aqui. A Gabriela com o Walter George Durst, que foi um grande autor, adaptador de filmes e de livros, que ele não tinha nenhum preconceito em relação a isso. Toda essa questão é pelo seguinte: a televisão ela é um canal de exibição. Ela não pode ficar presa à sua função de produzir. Ela tem que exibir. E para exibir, ela tem que ser o mais eclética possível, o mais abrangente possível. Então, é uma coisa que nós, na Globo, sempre procuramos fazer e, certamente, com algum acerto. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de deixar uma coisa que eu acho fundamental nessa história, e talvez seja o ponto mais importante
quando a gente fala da televisão brasileira. A televisão, no mundo inteiro, não nasceu produtora, ela só era uma exibidora. A televisão americana era sustentada pela poderosa indústria cinematográfica dos Estados Unidos. As televisões da Europa, estatais na sua maior parte, eram financiadas pelo governo para produções independentes, para poder fazer a sua programação. Quando chegou a televisão no Brasil, nós não tínhamos indústria cinematográfica, nós tínhamos o rádio e o circo, e o teatro. Então, nós não tínhamos nenhuma intimidade com o ato de produzir. Então, a televisão brasileira é a única televisão do mundo que nasceu exibidora e produtora. Quer dizer, essa condição nos levou à obrigação de desenvolver alguns produtos próprios e, certas vezes, copiar produtos de fora, porque não havia possibilidade de você ficar preenchendo, naquele tempo do início, pelo menos 10, 12 horas de televisão, sem a experiência de produzir para um veículo dessa natureza. Nós não tínhamos cinema no Brasil. O cinema estava incipiente. Não havia, até hoje a gente tem que produzir o seu próprio produto. Então eu comparo a televisão a uma indústria, uma montadora de carros que é obrigada a fabricar suas próprias autopeças. De forma que essa é o retrato da televisão brasileira. É uma televisão única no mundo, porque ela é exibidora e produtora. Há casos semelhantes na Argentina, em Cuba, mas a gente tem que considerar que a Argentina já tinha um cinema bastante evoluído. Então, nós partimos realmente do zero. Falar um pouquinho então, agora sobre rede. Nos Estados Unidos, o rádio começou em rede. Era um conceito. Já havia o Jornal Nacional no rádio americano, já havia programas em rede nos Estados Unidos, e quando a televisão começou lá, ela aproveitou o surplus da Segunda Guerra Mundial, micro-ondas e material que sobrou, então ela já nasceu, a televisão americana, como rede. Mas aqui no Brasil ela foi formatada como emissora local. Primeiro, porque não tínhamos recursos tecnológicos. E segundo, porque a cabeça nossa de rádio já era uma cabeça local. E o rádio tinha condições de montar rede e não montou. De forma que o grande desafio, que foi o desafio que a Globo enfrentou, foi montar uma rede de televisão. A TV Tupi, a TV Record, a TV Rio, nenhuma dessas emissoras pensou em trabalhar em rede. Pelo contrário, eles achavam que o interesse da programação era local e não queriam fazer isso. A coisa era assim tão engraçada que chegou um momento que O Direito de Nascer, que foi uma novela de maior sucesso na televisão brasileira na época, ele era produzido pela TV Tupi de São Paulo e exibido pela TV Rio, no Rio de Janeiro. Havia em cada emissora, em cada praça, em Porto Alegre, Fortaleza, onde fosse, um diretor comercial. E eles imaginavam que a venda, mesmo para clientes nacionais, tinha que ser feita pelas emissoras locais. Quer dizer, o conceito de rede não existia. E na nossa cabeça, a coisa fundamental era a rede. Eu havia estado nos Estados Unidos em 1957 e voltei com a ideia da rede na cabeça. Eu e o Walter, costumeiramente, saímos para conversar e dizíamos que a televisão era a nossa namorada. E o nosso sonho era a rede de televisão. Essa rede foi tentada em 1966 pela Tupi e eu fui a pessoa que foi encarregada de montar essa rede, que foi o Telecentro. Mas havia um problema que eu acho importante vocês anotarem, que é o seguinte: a rede do Telecentro, ela não tinha um faturamento central. Ela produzia, mandava o produto para as emissoras, cada emissora vendia localmente e pagava uma cota para ter a produção. O que aconteceu no Telecentro é que ninguém pagou a cota, de forma que o Telecentro foi para o beleléu. O Telecentro fracassou devido ao fato de que os associados, as emissoras associadas da Rede Tupi, não pagaram as suas cotas para ter os programas que nós estávamos produzindo. Quando nós começamos na TV Globo, a primeira coisa que foi colocada é o seguinte: esse processo de receber dinheiro pela entrega da programação não funciona. Então, nós pensamos e criamos juntos um sistema que era o seguinte: nós vendíamos nacionalmente para todas as emissoras que compusessem a rede. E nós capávamos aqui o dinheiro necessário para produzir e mandavam para eles o troco. Se não fosse assim, não existiria nenhuma rede de televisão no Brasil. Esse modelo é usado até hoje
por todas as redes. Então, isso é um diferencial extraordinário, que foi a inversão do processo de venda local para a venda nacional. O Jornal Nacional sempre foi um desejo nosso, porque era o programa de maior atração da televisão americana. Os Evening News de todas as emissoras eram muito importantes. Nós queríamos fazer, mas não havia nem condição tecnológica, nem havia dinheiro suficiente, porque o investimento era alto. Aconteceu que, quando chegou a rede da Embratel, que era a rede de micro-ondas do governo, nós tivemos a condição tecnológica. E, imediatamente, nós conseguimos, através do departamento comercial, a venda do Jornal Nacional, que nem existia ainda. E uma vez que ele foi vendido, nós tivemos que produzir, porque o cliente já tinha comprado. O primeiro cliente a comprar o Jornal Nacional foi o Banco Nacional. E o Armando Nogueira não queria aceitar o Banco Nacional como patrocinador, porque ia confundir com o nome do Jornal Nacional, que já existia esse nome. Então, que poderia parecer que era um jornal do banco, como o Repórter Esso era do Repórter Esso. Mas acabamos convencendo o Armando Nogueira e o Jornal Nacional foi para o ar com o nome de Jornal Nacional, patrocinado pelo Banco Nacional. Mas não houve uma identificação de que o jornal seria do banco. Foi bom para nós. Isso aconteceu de uma maneira casual. Quer dizer, essa ligação pretendida, talvez, pelo banco e indesejada pela Globo, não aconteceu. O que aconteceu com o Jornal Nacional é que nós tivemos que vencer um competidor, que era o Repórter Esso. O Repórter Esso estava há 19 anos no ar e era líder de audiência praticamente em quase todo o Brasil. O que era o Repórter Esso? O Repórter Esso era um locutor lendo notícias que eram escritas na agência McCann Erickson e ilustrado com imagens e desenhos. Então, a estratégia para combater o Repórter Esso, e fui eu que escolhi o horário de competir diretamente com o Repórter Esso, a estratégia foi montada pelo Armando Nogueira, pela Alice Maria e pelo Adilson Pontes Malta, que era o nosso engenheiro. Então, nós conseguimos fazer a seguinte coisa: importar uma quantidade grande de CP16, equipamentos sonoros como Auricon, e fazer com que o Jornal Nacional tivesse som direto e imagens processadas de forma que não fosse apenas um texto ilustrado. Isso aí foi fatal para o Repórter Esso, que morreu um ano depois. O Jornal Nacional, mais tarde, também, graças a investimentos fundamentais que fizeram a diferença do Jornal Nacional, ele trouxe teleprompters e ele foi o primeiro a entrar com o jornalismo eletrônico. O jornalismo eletrônico é uma coisa tão complicada e tão engraçada que todos os nossos cinegrafistas se recusavam a sair na rua com câmeras eletrônicas, porque achavam que as câmeras eletrônicas não eram confiáveis. Até que um dia, em São Paulo, nos estúdios da TV Globo, na Rua das Palmeiras, onde existia um laboratório, eu me paramentei de bombeiro, peguei uma marreta e quebrei o laboratório. E, a partir daquele momento, se passou a fazer jornalismo eletrônico. Então, eu acho que o Jornal Nacional abriu o caminho para toda a programação em rede. E nós conseguimos afinar a programação de todas as praças num processo que durou pelo menos uns 15 dias, e atualizamos toda a programação, e a programação da Globo foi a primeira programação nacional de televisão, e se deve a esse pioneirismo, talvez, o nosso êxito. É fundamental que a televisão tenha a sua personalidade. Essa personalidade ela é constituída pelos programas, pela programação. Mas é muito importante que esse conteúdo ele seja muito bem vendido, essa pílula tem que ser muito bem dourada e ela tem que ser identificável. Eu sempre pensei, e todos nós juntos sempre pensamos, em que quando você está ligado na TV Globo, você não precisa nem ver a marquinha d'água embaixo. Você sabe que é a TV Globo. Sabe a TV Globo por causa da luz, da programação, do enquadramento das câmeras, da qualidade de imagem, do texto, das pessoas e da identidade visual. Essa parte da psicologia da forma, que é o Gestalt, é fundamental, porque na forma e na identidade é que você consegue comunicar aquilo que você é. Então, eu sou um apaixonado por essa questão da parte gráfica da televisão e o que vem atrás dela,
que é a criação de ideias que o grafismo permite de maneira muito mais extensa que a realidade, especialmente na transmissão de símbolos. Então, eu acho que essa aí foi uma coisa também estratégica. Nós planejamos isso. Quer dizer, nós, no início, nós tivemos vários diretores de arte, até que chegamos no Hans Donner. Mas o Ciro Del Nero foi um diretor de arte da TV Globo. No começo, na falta de um outro qualquer, era eu mesmo. A preocupação de definir um padrão de letra, um padrão visual, uma identidade que de forma fosse realmente identificável. Identidade identificável é engraçado, mas precisa ser assim, porque você pode tentar várias vezes ter marcas e logomarcas e as pessoas olham para aquilo e não sabem o que é. Tem outras que são um tracinho, você já olha e já sabe o que é. Então, essa questão foi muito trabalhada na TV Globo. Eu tenho um engenheiro da TV Globo, que é o Pagliari Júnior Pagliarim, que é um gênio em matéria de engenharia, mas ele tinha uma sensibilidade artística muito grande. Ele veio comigo da TV Tupi. E ele dizia o seguinte: o Boni, a Globo trouxe a música e o som para a televisão, estava esquecido. A pessoa fazia televisão, e de repente vocês trouxeram. Porque eu, como engenheiro, eu me comovo com o plim-plim, com os efeitozinhos, com a música. Vocês trouxeram isso para a televisão. A televisão tinha dado tão pouca importância ao áudio que ela virou uma coisa de vídeo meio fria. E a música, como no cinema, traz emoção para a televisão. Então, essa preocupação foi coletiva, porque nós tínhamos um grupo que tinha uma paixão por coisas ecléticas. Então, todos nós gostamos de música, todos nós gostamos de jornalismo, todos nós gostamos de arte, todos nós gostamos de ler, todos nós gostamos de esporte. Então, o grupo era muito unido e coeso em torno de muitas ideias, de forma que a gente podia sempre pensar uma ou outra coisa que vinha de algum lugar. E todo mundo, eu nunca posso dizer que eu pensei a TV Globo sozinho. Nós pensamos em equipe. Aquele grupo que nós nos reunimos eram 6 ou 7 pessoas que nós almoçávamos juntos, fazíamos reunião juntos, só não dormimos juntos, o resto era tudo junto. Então, esse grupo sempre era unânime em ter que, entre eles, como elo de ligação, a música, o elo de ligação, a informação, o elo de ligação, a educação. Então, era um grupo muito coeso. Isso que ajudou a gente a planificar e criar para a TV Globo uma empresa que atendesse todas as camadas sociais, que fosse bem voltada para a estratificação dessas informações. Então, eu acho que a identidade é uma coisa que nasceu da coerência do grupo. Bom, nós sabíamos exatamente quais eram os programas que iam ser tapa-buracos e outros que nós projetamos para durar. Nenhum programa, em princípio, é projetado para ser consumido e ser exaurido em pouco tempo. Todos os programas da TV Globo, como toda a grade da TV Globo, foi objeto de profundo estudo, de planejamento, apoiado em pesquisas. O Homero Casa Sanches foi muito importante nesse planejamento e nós levamos em conta todas as reações do público para poder definir programas que tivessem uma longevidade. Então, nada se faz por acaso. Pode até acontecer, mas é melhor fazer com planejamento. Então, a nossa posição é que nós tínhamos que atender todas as classes de espectadores, nós tínhamos que ter todos os tipos de programa. De forma que, quando aparecia algum programa em alguma outra emissora, a gente ia atrás para compor a nossa grade. Sempre fizemos isso, mas, basicamente, 80%, 90% da grade da Globo era original, criada pelas pessoas que trabalhavam na TV Globo. Eu acho que a televisão ela sofreu várias mutações, inclusive não só de tecnologia, mas da própria sociedade que evoluiu. De forma que uma grade específica para 1967 não seria a mesma grade adequada para 2020. Então, eu acho que isso ainda vai mudar mais com a questão dos streamings.
a televisão vai ter que rever as suas grades, o streaming vai ficar mais com a parte dos enlatados e a televisão vai ficar mais com a parte do que é vivo, jornalismo, esporte e outros eventos como os realities e tudo aquilo que puder ser transmitido ao vivo imediatamente para que o espectador participe dessa forma e se integre cada vez mais com a televisão aberta. Eu acho para mim, o mais importante que a televisão faz, de tudo, vamos simplificar, o mais popular é a dramaturgia, mas o mais importante é o jornalismo, de forma que eu sou um consumidor fanático por notícias. Eu vejo notícias em todos os canais, eu vejo notícia em todo lugar, eu vejo notícia nas emissoras americanas, eu vejo notícia nas emissoras inglesas, eu vejo notícia na Bandeirantes, eu vejo notícia na Cultura, eu vejo notícia na Globo News, na CNN agora. Quer dizer, eu sou um consumidor desenfreado de notícia, porque a minha paixão sempre foi, na televisão, o jornalismo. O espectador recebeu da televisão um presente, que é a mais avançada tecnologia existente no mundo até hoje, que é transmitir de qualquer parte, de qualquer lugar, imagens ao vivo, coloridas, à distância, instantaneamente. E mais do que isso, antigamente só coletivamente. Hoje, com os streams, pode transmitir até para um único indivíduo. De forma que, quando se fala em tecnologia, a tecnologia mais importante e insuperável é a tecnologia da televisão. Ela ainda é essa tecnologia. A notícia foi extremamente valorizada pela competência tecnológica da televisão. Você ter som e imagem real, em tempo real. Então, no começo da televisão, o próprio registro das imagens em movimento já era uma coisa muito importante no Imagens do Dia da TV Tupi, feito pelo Cassiano Gabos Mendes, que era uma coisa espetacular. Você poder ligar o televisor e não ouvir a notícia do repórter Esso, mas ver as imagens daquilo que ele estava narrando. Esse primeiro passo tecnológico é muito importante, mas o outro passo é mais ainda, que é o do conteúdo. Quando nós fizemos o Jornal Nacional, em 1959, quando nós fizemos o jornal em 1969, nós estamos aproveitando a estrutura dos links de micro-ondas que haviam sido instalados naquele momento pelo governo, mas nós tínhamos o interesse de participar de um conjunto de reações nacionais. A vontade da unidade nacional, de fazer com que todo o Brasil estivesse unido pela notícia, era a característica básica do Jornal Nacional. E o Jornal Nacional, quando nós colocamos no ar, o Cassiano Gabos Mendes me ligou e me disse: vocês hoje deram um grande passo à frente. É importante o que vocês fizeram, mas o Jornal Nacional nunca terá audiência. Eu digo, por quê, Cassiano? Porque o que dá audiência são notícias locais. Notícia nacional não dá audiência. E depois aconteceu essa coisa que, um ano depois, o Jornal Nacional tinha mais audiência que as telenovelas. Quer dizer, foi uma coisa extraordinária. Então, eu sou um apaixonado por notícia. Não existiria a televisão sem notícia. A prova disso é que hoje os streamings estão desesperados no sentido de poder adicionar ao enlatado que eles transmitem alguma coisa que não seja desse gênero, que ela possa penetrar também no esporte e no jornalismo, porque senão ela fica realmente só substituta daquele vendedor de tapes da esquina. Então, é fundamental. A notícia na televisão é aquilo que é a essência do espectador, que é saber em casa as notícias que vêm da rua. Ele está dentro de casa, sentado, sabendo tudo o que acontece no mundo. De forma que jornalismo em televisão é indispensável. E depois, a outra parte é a parte importante da questão política. O jornalismo, ele é a segurança absoluta da democracia. E na televisão, com imagem que determina, que mostra, que denuncia, é fundamental, porque sem os veículos de comunicação, a imprensa, rádio e sem a televisão, a democracia seria impossível. Mas com a televisão é pior ainda, porque ela é capaz de olhar nos olhos de uma pessoa que está sendo entrevistada e ver alguma coisa diferente daquilo que ela está dizendo. Então, o jornalismo na televisão, para mim, você ia falar em pilares. O primeiro pilar da televisão, para mim,
em importância é o jornalismo. Como você vai fazer um programa aí sobre televisão em geral, eu gostaria de abordar sinteticamente alguns tópicos. O jornalismo realmente começou a acontecer quando começamos a conseguir fazer o jornalismo eletrônico. Quando as câmeras de filmar foram substituídas e você podia ter um jornalismo com imagem colorida, com som direto, poderia transmitir isso de qualquer ponto. Esse é o momento em que o jornalismo realmente tem o seu ponto de inicial na televisão. Então, é fundamental a gente imaginar que seria impossível a nossa vida no mundo de hoje sem ter o volume de informação que a televisão nos dá. A informação faz parte absoluta do jornalismo e isso é uma coisa indispensável no veículo hoje. Do ponto de vista de entretenimento, a televisão tem dois momentos com relação ao Collor. Um, que foi Que Rei Sou Eu, a expressão, ele foi bastante inteligente e utilizou a expressão da novela de Caçador de Marajá, que estava na novela. E ele se apropriou dessa expressão oportunamente e com sabedoria. A outra fase do Collor foi a parte do debate que aconteceu entre ele e o Lula, e que houve uma crítica muito grande do público e da crítica em geral com relação à edição do debate. Mas o que aconteceu com a edição do debate? Ela não foi um erro político, ela foi um erro jornalístico. Alguém pegou um debate de 2 horas e editou aquilo de tal forma que, de repente, a situação do Lula com a do Collor ficou uma situação de igualdade, quando o Collor havia ganho claramente o debate. Então, essa edição foi para o ar num programa jornalístico da TV Globo na hora do almoço, no Hoje. O Dr. Roberto assistiu e não concordou com a edição que favorecia o Lula e pediu para que aquilo fosse realmente equilibrado. Resolveram atender o Dr. Roberto e ficou ao contrário. O Collor, que havia ganho de 1-0, depois dizia o Armando Nogueira, na edição ganhou de 10-0. Então, houve um erro. O que se depreende disso? É que a televisão não tem competência para editar um debate de 2 horas em 30 segundos, em 1 minuto. Tanto que a Globo proibiu, a partir daí, edição de debates. Você poderia condensar um debate, talvez em 30 minutos, mas você não podia condensar um debate em 30 segundos. Então, o erro do Collor foi a tentativa nossa de ter feito uma compactação em tempo mínimo de uma coisa impossível. Então, não houve interesse político em beneficiar o Collor, mas acabamos beneficiando por um erro de edição. O esporte é essencialmente um atrativo para a televisão. É competição, ele tem torcida, ele tem tudo para ser uma coisa fundamental na televisão. E não há dúvida nenhuma que, desde o começo da história da televisão, no mundo inteiro, o esporte teve um papel fundamental. Eu me lembro, por exemplo, da TV Tupi, do Cassiano Gabus Mendes, mandando as pessoas derrubarem um bambuzal que tinha em frente ao Palmeiras, para ele poder colocar a câmera do lado de fora e transmitir o jogo clandestinamente. De forma que o espetáculo esporte é um espetáculo essencialmente feito, construído, imaginado lá no passado por alguém que assim, um dia vai ter televisão. Não existiria com o mesmo impacto um Ayrton Senna, um Fittipaldi, um Piquet, não existiria um Pelé, quer dizer, existiria todo o processo desses caras serem tão bons e maravilhosos como eram, mas não existiria a popularidade que eles adquiriram através da transmissão da televisão. Quer dizer, o milagre de você transmitir o talento de um Ayrton Senna, o milagre de você transmitir o talento de um Pelé, era uma coisa extraordinária. Então, eu me lembro que eu me tornei muito amigo do Pelé, mas um dia, numas primeiras transmissões que eu vi na televisão, ainda em preto e branco, eu comecei a assistir a televisão e perguntei quem é o Pelé. Estava vendo na televisão. Daí o cara assim, fica vendo que você vai ver quem é. Quer dizer, ninguém precisou me mostrar. Eu estava vendo na televisão, daqui a pouco o Pelé é aquele cara ali, porque era único, né? Então, resumidamente, quer dizer, a televisão recebeu do esporte uma produção pronta, um pacote pronto, cheio de emoção, cheio de ação, cheio de torcida. Então, ela conseguiu, por isso, transformar
ídolos que eram bons intrinsecamente, com as suas qualidades maravilhosas, como todos os nossos pilotos, o Ayrton Senna, o Piquet, o próprio Fittipaldi, o Pelé, o Garrincha, Rivellino. Então, aquela Copa de 70, o esporte, o vôlei, o basquete, tudo isso aconteceu de uma forma que penetrou na sua casa, porque o esporte detentor dessa propriedade que é a emoção, ele penetra mais facilmente dentro do coração das pessoas. Então, televisão, emoção e esporte são coisas que estão eternamente ligadas. O programa de hoje... Deixa eu desligar o telefone aqui. Tá? Eu cometi o erro de não deixar ele desligado. Bom, o programa de auditório é uma coisa que é uma herança do rádio, e não é do rádio brasileiro. O auditório é uma herança do rádio mundial. E ele foi para a televisão. Não só para a televisão brasileira, que chegou mais tarde, mas os grandes sucessos da televisão americana no começo foram os programas de auditório. Por que o programa de auditório faz sucesso? E por que ele existe? E por que ele é um formato praticamente permanente? Porque o auditório nada mais é do que um ator. O apresentador atua junto com a escada dele, que é o auditório. De forma que o auditório é a mais pura expressão de dramaturgia. Quando o cara fala do programa de auditório, não, o programa de auditório é dramaturgia, porque é uma improvisação contínua entre o apresentador e o auditório, que aproveitando as reações do auditório para comunicar uma outra coisa para casa. Então, é um programa de 3 elementos: o apresentador, o auditório e o espectador. Então, essa fórmula também tem um outro segredinho, que é o auditório aparece sempre como o cara que está aprovando a atração que você está trazendo, a brincadeira que você está fazendo, o jogo que você está fazendo. Então, nos Estados Unidos, os grandes programas iniciais da televisão americana foram todos programas de auditório. É um gênero que pode ser feito, pode ser mal feito, pode ser bem feito, mas é um gênero que tende a permanecer. Agora, quando os programas de auditório são em excesso, eu sou absolutamente contra, porque fica uma coisa insuportável, especialmente quando não há criatividade e são todos eles iguais. Me incomodam os programas de auditório iguais, com as mesmas brincadeiras, as mesmas coisas, os mesmos apresentadores. Quer dizer, programas de auditório é um formato espetacular, mas falta criatividade. O talk show é uma delícia. O talk show é o precursor do reality show, porque ele traz a vida para a televisão. E não há espetáculo maior no mundo do que o ser humano. De forma que o apresentador, com humor, com leveza, ele te traz emoção, ele te traz vida. As pessoas que estão lá são reais, as histórias são reais. O talk show, quando ele é feito de uma maneira respeitosa, carinhosa, mesmo que seja feita com humor, mas que ele tenha bastante amor como seu conteúdo, ele transmite emoção para casa. E televisão nada mais é do que a transmissão contínua de emoção. É importante você imaginar que o Chico Anísio durou, no mínimo, desde que ele apareceu na televisão, ele durou 40 anos. Então, não precisa necessariamente mudar. O que é preciso é não deixar cansar. Onde está o segredo de não deixar cansar? A renovação constante dos temas que você aborda. O Chico Anísio é único. Ele é um fenômeno mundial da televisão. Há outros no mundo inteiro que duraram tanto tempo. Quem é que vai dizer que Chaplin durou 1 mês, 2 meses, 3 meses? Chaplin é eterno. Então, não é que o humor cansa. O que cansa é a fórmula. É o fato de você repetir as mesmas pessoas, as mesmas graças, as mesmas piadas. E é preciso que você também modifique os formatos, porque o espectador, quando ele se acostuma com aquela programação de televisão que é originária do rádio, que é o programa de quadrinhos, programa de quadrinho, no qual o Chico era mestre, é necessário que você faça alguma coisa diferente. Então, as rupturas que houveram foram nos sentidos de fugir dos quadrinhos, tipo Balança Mas Não Cai no rádio, tipo Chico Anísio na televisão, Noites Cariocas,
Em São Paulo, vários programas da TV Record nesse sentido. Então, precisava mudar um pouco esse formato. Eu sempre tentei fazer com que, na impossibilidade de ter 20 ou 30 Chico Anísio, de fazer 20 ou 30 formatos diferentes. É preciso que você combine conteúdo, que é o talento dos comediantes, e que a redação, que é a coisa fundamental, e poucos redatores de humor no Brasil são realmente competentes. Você tira aí, conta nos dedos, alguns a partir do Márcio Nunes, do Haroldo Barbosa, Manuel de Nóbrega. Então, o fato é que você precisa constantemente estar procurando novas fontes de humor, não só de humoristas, não só de formatos, mas também do ponto de vista social e político. Então, é preciso que o humor, que inicialmente era uma coisa muito simples e vivia de brincadeiras com alguns defeitos alheios, ele passasse a ter um conteúdo social mais relevante. O Chico Anísio fez isso, o João Soares fez isso, e vários programas conseguiram fazer isso. E eu achei que no momento era muito importante quebrar essa estrutura. Foi quando eu contratei o Cacete Planeta e, junto com o Daniel Filho, fizemos o TV Pirata. E depois, por insistência minha, o pessoal do Cacete Planeta foi para o ar, fazer eles mesmos o programa deles. De forma que essa transformação é constante. O que é preciso é que é uma dosagem muito complicada e que, às vezes, o humor se perde há momentos de total ausência de um programa de humor que você marque e goste, é porque preciso montar isso como um quebra-cabeça. Tem que ter o talento lá, tem que ter o formato certo, tem que ter os autores certos, e não adianta você fazer com humor uma coisa que você pode fazer com auditório, que é o improviso. O humor é uma coisa planejada, escrita e reescrita 1000 vezes, porque ele depende da compreensão das pessoas que estão assistindo e com a vontade delas de, pelo menos, dar um sorriso. Então, é muito difícil. Estamos aí nesse momento, só para poder dividir depois se quiser editar. Nós estamos num momento cheio de pessoas talentosas. Eu ligo a televisão, tem pessoas incríveis, o Adnet, tem gente muito engraçada. Agora, acontece o seguinte, como é que você empacota isso aí, o wraparound? Como é que você faz isso aí, essa coisa virar um must? Como é que você pode dizer isso, um objeto de consumo? Então, essa coisa aí é um pouquinho mais complicada. Necessita de uma certa carpintaria, de uma certa organização, que nem sempre é bem feita. Então, você, às vezes, perde muitos talentos e perde a oportunidade de repetir programas eternos, como o do Chico Anísio, por falta de formato, por falta de estrutura, por falta de redação, por falta de texto, quer dizer, que é uma coisa fundamental. Não há programa de humor sem texto. Isso é essencial. A gente tem que, historicamente, imaginar que quando o Vila Sésamo, que era o Sesame Street, foi colocado na televisão, ele vinha compor uma estratégia de que nós tínhamos que ter de tudo. Entretenimento, jornalismo, e também tínhamos que ter alguma coisa educativa em relação às crianças. Eu fui das pessoas que participou bastante do Vila Sésamo, e o nome Vila Sésamo é meu, porque era Sesame Street, mas eu assim, no Brasil, como é que é? A Rua Sésamo, ninguém vai para a rua, a criança brinca na vila, na pracinha, era Praça Sésamo, Vila Sésamo. Então, nós estamos cumprindo naquele momento, junto com a TV educativa do Rio de Janeiro, uma obrigação que a televisão tem de prestar serviço. Nós estamos cumprindo a nossa parte de educadores, porque naquele tempo era necessária, uma vez que não existiam ainda as emissoras com teledidática, ou seja, a educação à distância feita pelo governo, a teledidática, que é aquela que ensina e cobra e afere e tem a saber se houve aproveitamento ou não, ela não existia. Então, nós tínhamos feito já o telecurso de segundo grau, que foi um sucesso. E isso aí era para uma faixa etária um pouco superior. Então, nós já estamos devendo alguma coisa para as crianças. E eu fui um dos responsáveis pela colocação da Vila Sésamo no ar e, mais tarde, pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Só para a gente ter uma ideia histórica do processo, o Vila Sésamo era caro demais, porque nós compramos aquilo de uma empresa americana chamada Children Television Workshop. E a Children Television Workshop nos cobrava
uma fortuna pelos direitos do programa. E nós dividimos esses custos com a TV educativa e chegou um momento que os níveis ficaram impossíveis em relação à comercialização. Ele custava mais caro do que a gente vendia. Então eu resolvi sair do Vila Sésamo e ir para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo fez parte da minha vida, como da vida de todos os jovens e adolescentes do Brasil, das crianças do Brasil. O imaginário do Monteiro Lobato está presente na nossa vida toda. De forma que eu achei que o Sítio do Pica-Pau, sem ter a mesma preocupação teledidática, ele poderia suprir essa informação. Porque, naquele momento, já estavam surgindo as redes governamentais de educação à distância. Então, o objetivo já era outro. Eu acho o seguinte, a primeira é uma informação. A televisão abandonou o público infantil porque não tinha quem pagasse a conta do entretenimento da criança. Quer dizer, o anunciante, a publicidade, passou a ser menor para programas de criança e ele ficou inviável do ponto de vista econômico. Mas a minha opinião é que nós não podemos deixar de ter programas infantis, por várias razões. Se não for por questão de obrigação com relação a esse público, pelo menos para entender que se você não tiver programa infantil, amanhã você vai ter uma pessoa que vai crescer vendo outras coisas, ou vendo na internet, vendo outros canais. É preciso que você considere que a criança é um princípio de fidelização, que você tenha que fazer programa para as crianças, porque elas, se você fizer bem feito, elas vão, depois, no futuro, estar ligadas a você. Eu não só fiz os desenhos animados, eu não só fiz a Vila Sésamo, não só fiz o Sítio Pica-Pau Amarelo, mas nós fizemos também Vinícius para crianças, fizemos várias outras produções, Plactizum, e coisas assim, porque nós tínhamos a preocupação, mesmo com a Xuxa, que fazia o seu programa absolutamente dedicado ao entretenimento, nós, quando fazíamos os especiais da Xuxa, fazíamos os especiais da Xuxa com um nível de criança pensante. Então, eu acho que é indispensável que a televisão lembre de que ela tem um compromisso com o público infantil. As transmissões de carnaval, elas aconteceram inicialmente sem nenhuma intenção, ou seja, com uma única intenção, de preencher o tempo da televisão. Isso começou lá nos anos 60, não havia TV Globo ainda. Em 1963, eu dirigi a transmissão dos desfiles da Escola de Samba na Candelária, no Rio de Janeiro. E assim persistiu essa coisa, Tupi transmitia, TV Rio transmitia, todo mundo transmitia. Quando a Globo entrou no mercado, em 1967, do Carnaval, que ela até então não tinha entrado no Carnaval porque era uma emissora de elite, então, quando eu cheguei lá, nós resolvemos entrar na transmissão do Carnaval. Naquele tempo, a transmissão do Carnaval, os direitos eram absolutamente grátis. Você não pagava nada. Aquilo é um favor que você fazia para as escolas e você preenchia ali 6, 7, 8 horas de programação. Elas eram um bom enche-linguiça. De forma que a gente começou realmente a levar o Carnaval a sério quando ele passou a haver uma competição entre a Globo e a TV Tupi, que transmitia. Porque, com o advento das chamadas Globetes, a Globo se dedicou a fazer essa transmissão de uma forma um pouco mais sofisticada do que era antes. E isso aí despertou a concorrência. Então, quando despertou a concorrência, o Carnaval passou a ter algum valor. E eu quero dizer para você que eu tive o prazer de ser a primeira pessoa que chamou a direção da Escola de Samba, que naquele tempo não era a Liesa, para dizer o seguinte: eu quero pagar pelo Carnaval, que o Carnaval é um espetáculo e ele merece ser pago. Vocês me fazem um preço aí que eu quero pagar, porque dessa maneira eu poderia estar comprando eventualmente a exclusividade do Carnaval. A gente disse: não, você pode pagar, mas sem exclusividade. E mesmo assim, eu topei. Mais tarde, nós tivemos a possibilidade de fazer um pool com a TV Manchete e teve um ano que nós não transmitimos o Carnaval. Eu vou falando para você dessa forma, assim, corrida, depois vocês vão editar, hein? Por que aconteceu a exclusividade da Manchete? Vamos fazer assim a pergunta. Simples razão. O Brizola tinha um conflito com o Dr. Roberto Marinho, que era intenso. Então, a negociação dos direitos aquele tempo com o governador e com a prefeitura, que não se negociava com as escolas
Naquele instante, o Brizola determinou que a negociação fosse feita com a Rio Tour, e a Rio Tour negociava com as escolas. Então, a negociação ficou tão difícil que nós resolvemos pedir para que a Manchete assumisse essa negociação e a Globo sairia da transmissão do Carnaval de uma maneira fictícia, para que a Manchete depois nos cedesse os direitos. Aconteceu que a Manchete comprou os direitos e depois de ter... Foi o Moisés Veltman que comprou esses direitos da Manchete, e ele havia feito uma combinação com a Globo, comigo e com os outros diretores, de que depois ele repassaria o Carnaval para a Globo. Mas ele não cumpriu essa determinação. O Bloco resolveu ficar com o Carnaval e não atendia mais nem a mim nem ao Dr. Roberto Marinho, o que resultou numa coisa importante, que o Dr. Roberto determinou, delendo a Manchete. E, a partir daí, a Manchete, que estava vivendo, foi a Globo que ajudou ela a fazer o seu projeto técnico para entrar no Ministério das Comunicações. Dessa forma, a partir daí, a Manchete virou inimiga, o Dr. Roberto falou assim, derrete a Manchete. E foi, lamentavelmente, o que aconteceu. Nós sabemos que, de forma geral, a concorrência é benéfica. Então, nós tivemos que fazer uma transmissão mais sofisticada. Nós tivemos que melhorar, nós introduzimos a parte de humor que não tinha nos intervalos, nós tentamos dar um ritmo à transmissão maior, porque no tempo que era pouco, todo mundo fazia aquilo mais ou menos cumprindo a obrigação, cumprindo tabela. Então, houve realmente, com a entrada da Manchete, houve uma concorrência, e toda vez que há uma concorrência, o produto melhora, faz parte da economia de mercado. O Globeleza nasceu de uma ideia que eu tive de fazer um concurso de jingles para fazer uma abertura do Carnaval, que venceu o Lavoeu. Mas no Lavoeu tinha um momento que ele dizia assim, Lavoeu, mas que beleza! E havia um outro jingle do Aldir Blanc, um gênio como letrista, compositor de coisas maravilhosas. Então o Aldir Blanc fez um outro tema, chamava-se Globeleza. Aldir, você quer me vender a palavra Globeleza? Ele disse, mas eu fiz mas o outro é melhor do que o seu, mas eu quero comprar a palavra. Ele disse, me dá R$5.000 aí. Aí eu dei para ele, eu fiz um pagamento e comprei a palavra Globeleza e botei na música do Arlindo. De forma que o Globeleza, quando colocou o Globeleza lá, o Hans Donner disse assim, nós temos que arranjar a Globeleza. E o Hans Donner não só arranjou a Globeleza, como casou com a Globeleza. Né? Foi uma coisa muito marcante para o Carnaval. Parte sempre da estratégia nossa de personificar tudo aquilo que fosse possível. Chacrinha era um sucesso da televisão, um apresentador extraordinário, e ele tinha 2 programas no ar, um às quartas-feiras e outro aos domingos. E ele começou a ter um embate muito grande no domingo com o Flávio Cavalcante, que fez com que o Chacrinha perdesse um pouco o rumo do próprio programa dele. E acabou havendo um conflito. Um dia ele resolveu esticar o programa e eu sabia que eles estavam esticando o programa porque iam trazer uma atração que era do Flávio. Aquilo era uma manobra e foram esticando. Eu percebi que aquilo ia passar do horário e estava lá o seu Sérgio da Lira. Eu fui lá para o controle e bati a mão e tirei o programa do ar. Com a saída do Chacrinha, nós tivemos que preencher o horário do domingo. O Chacrinha fazia falta, ele era muito importante. Então, estrategicamente, nós precisávamos de um programa que fosse competitivo com relação ao Chacrinha e em relação ao Flávio Cavalcante. Mas, ao mesmo tempo, havia uma necessidade da gente elevar a qualidade da audiência, porque o Chacrinha era patrocinado pela Casa da Banha e a Casa da Banha tinha um público bastante popular. E o horário estava mais ou menos comprometido com essa coisa endereçada a um público de camadas sociais mais baixas. Então, nós precisaríamos qualificar a audiência. E daí surgiu o Fantástico, porque ele teria sempre o melhor de cada coisa da TV Globo. O melhor do humor com o Chico Anísio, o melhor da dramaturgia, que nós usamos até o Nelson Rodrigues, que o Daniel produziu uma série com ele. Nós tínhamos o circo, nós tínhamos também o esporte, e nós tínhamos o Zé Itamar de Freitas, que foi o melhor diretor do Fantástico de todos os tempos, exigia que todo o programa terminasse com uma matéria inédita, que nunca tivesse sido abordada nem pelas revistas, nem pelos jornais. Dessa forma, o Fantástico conquistou um prestígio muito grande.
Na época, nós tínhamos índices superiores a 50% ligados diretos na televisão, que significaria um share, uma participação acima de 70%. E ele conseguiu manter essa performance durante muitos anos, sendo um programa que reunia toda a família brasileira, de todas as classes, todos os gêneros e, acima de tudo, de todas as idades. Então, o Fantástico nasceu para ser um mosaico em que você tivesse a possibilidade de levar para o espectador um retrato da vida. O Fantástico seria o show da vida. O nome Fantástico surgiu de uma forma muito engraçada. Eu estava explicando que eu queria que fosse o show da vida, com todas as atrações possíveis e imagináveis, e o Ronaldo Bosco me disse assim, isso é fantástico, é o nome do programa. Então, nasceu assim. Vamos voltar agora à questão do Beto Rockefeller. O Beto Rockefeller representou uma ruptura na televisão brasileira. Foi uma ideia do Cassiano Gabus Mendes, desenvolvida pelo Braulio Pedroso, e ele saiu, naquele momento, nós estamos vivendo o domínio das novelas mexicanas, que foram implantadas pela TV Excelsior, e depois a TV Globo trouxe a Glória Magadã, e nesse momento eu cheguei na TV Globo para tentar mexer. Eu estava trabalhando para tirar a Glória Magadã e colocar o Daniel Filho no lugar dela. E aconteceu que com o Beto Rockefeller isso foi possível, porque ficou claro que a novela brasileira com personagens brasileiros, com histórias brasileiras, quer dizer, a Maria em vez da Mary, ficou muito melhor. Então, a ruptura do Beto Rockefeller levou a TV Globo à produção do gênero exclusivamente brasileiro. Essa é uma verdade. Agora, nós temos que considerar que a Janete Claire, durante o Beto Rockefeller, acabou lançando o Véu de Noiva, que era uma coisa local brasileira que ela já havia feito no rádio. E nós entramos e, no final, o Véu de Noiva do Brasil inteiro derrotou o Beto Rockefeller. Mas a novela pioneira, a que marca a introdução no campo da história e da estética brasileira, é o Beto Rockefeller. Eu não sei quanto tempo vocês contrataram de Skype, mas vou ficar aqui 3, 4 dias. A primeira tentativa de conquista do homem foi a novela Selva de Pedra, porque ela se passava num estaleiro e havia questões comerciais e questões sociais e políticas, mais ou menos naquele tempo, afetas mais o público masculino. E depois a entrada nossa decisiva no público masculino foi com Mãos Coragem, porque na realidade Mãos Coragem era um cowboy, um bang-bang brasileiro, uma linguagem brasileira, a história do garimpo, mas foi uma tentativa de conquista do público masculino. E conquistou. Quando nós fizemos um acordo com a TV Aratu, na Bahia, nós fomos passar o Ano Novo, eu e o Tarcísio Meira e Glória Menezes, fomos passar o Ano Novo em Salvador. E tinha aquela procissão do Senhor dos Navegantes no final do ano, e nosso barco era um barco, um saveiro muito grande, e nós estávamos navegando ali como curiosos para assistir aquele espetáculo. De repente, quando viram o Tarcísio, os barcos começaram a se aglomerar. E foram se encostando os barcos todos. De repente, nós tínhamos 3.000 barcos em cima do nosso barco e todo mundo cantando: irmãos, é preciso coragem. É evidente que eu, Tarcísio e Glória, nos desmanchamos em choro, porque nem sabíamos que a TV Globo, naquele tempo, penetrava na Bahia. Essas coisas, as estruturas, normalmente na vida se repetem, né? Então, Dancing Days foi uma coisa engraçada, porque igual aconteceu na Bahia, aconteceu na Itália. Só que a dimensão, em vez de ser de um outro estado, era de um outro país. Em Roma, quando a gente ia lá para visitar a estação, que naquele tempo era o Canal 5, e não era ainda a Globo que estava lá, nós encontramos em todos os lugares grupos que eram chamados tifosi, que eram os fãs de Dancing Days. Existia diversos fã-clubes, o nome Tifosi de Dancing Days. E eu fui visitar um desses clubes. Eu fui recebido como se eu fosse o presidente da República, porque o pessoal, todo mundo vestido igual, as meias, as roupas, estava todo mundo em termos de disco club. Então, é importante quando você vê esse tipo de coisa. Eu, por acaso, tive a facilidade de participar emocionalmente desses espetáculos. Eu estava em Salvador, como eu contei para vocês,
E eu estava em Roma quando fui visitar um clube de tifose do Dancing Days. E mais tarde eu fui a Cuba. Fui a Cuba por influência da novela Escrava Isaura. Cuba, do Fidel Castro, mudou o sistema de geradores da ilha, que era o seguinte: parava normalmente aquilo, às 9 horas da noite era desligado o gerador. E como a novela começava às 10, Escravizar começava às 10, o Fidel Castro determinou que, a partir daquele momento do sucesso da Escravizar, que os geradores fossem desligados às 11. Quer dizer, mudou o país inteiro por causa de uma novela. Então, isso é uma coisa muito prazerosa, porque a gente percebia o reconhecimento de que o nosso trabalho, que era feito com carinho, amor e com muita competência, era pelo menos reconhecido. Tudo que aconteceu na TV Globo foi fruto de planejamento. Todo problema que foi discutido e resolvido, sempre com a ótica da estratégia. De forma que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro e São Paulo alguns movimentos de discoteca e nós resolvemos agregar isso aí. Mesmo o Nelson Motta tinha uma discoteca e a decisão foi minha e do Daniel Filho da gente transformar a Prisioneira da Jeanette Claire, misturar a história da Prisioneira com a história da discoteca. Então, nós não fizemos nenhum trabalho que tenha sido feito exatamente por acaso. Ele foi sempre fruto de planejamento. Quer dizer, a Globo cresceu e o resultado do trabalho dela foi sempre baseado em estratégia. Um dos grandes dramas da nossa vida foi o período que nós tivemos submetidos à censura. Porque a censura era um processo não só de censurar o que realmente estava escrito, mas um processo de punição. Quando o Jornal Nacional conseguia colocar uma notícia que eles não tinham percebido, não havia tempo para ser censurada, eles iam descontar na novela, e vice-versa. Então, a censura não era apenas uma questão de critérios para determinar o que o povo poderia ver ou não. Não era apenas uma questão de tutela, era uma questão de um instrumento de punição. Eu tive que editar uma vez um capítulo do Bem Amado, pelo menos 30 vezes, para tirar a palavra coronel. Porque eles coroné, então eles achavam que aquilo lá tinha a ver com o exército. E, ao mesmo tempo, deixavam passar a abertura que dizia assim: nós estamos presos num paiol de pólvora. E que ninguém achava que havia nada. Nós tivemos várias aberturas que podiam eventualmente ser censuradas, mas eles se preocupavam muito com o conteúdo e com a forma, mas eles não se preocupavam com a filosofia, que reunia forma e conteúdo. E isso estava sintetizado nas aberturas. As aberturas, porque elas duram 30 segundos, 1 minuto, elas são necessariamente simbólicas, elas não são reais. Então, é mais difícil para um censor que tem um nível primário identificar símbolo do que identificar a realidade. Então, sempre aconteceu de que essas aberturas passavam tranquilamente. Agora, é importante a gente considerar que nem todos os censores eram assim. Havia possibilidade de você dialogar com as pessoas de mais alto nível. Mas com relação à censura, a censura exigia 20 capítulos prontos para poder examinar. Então, nós tivemos que mudar o nosso processo de exibição, o que nos deu a possibilidade de reeditar, de rever, de assistir e de melhorar o próprio produto. Isso não foi intencional, mas foi acidental. Outra coisa engraçada na censura é que eles produziram diversos momentos de humor nos bastidores. Um dia, num programa do Roberto Carlos, um censor quis censurar um quadro porque as meninas que estavam no programa estavam com a roupa muito curta. Mas o Roberto Carlos tinha deixado o programa gravado e já tinha saído para fazer o seu Natal. E não havia mais condição de regravar. Então nós dissemos: o coronel, não é possível. O Roberto Carlos saiu, ele não posso regravar, e o programa vai para o ar amanhã. Então ele me disse o seguinte: não, bota uma fotografia do Roberto Carlos e deixa a música ficar tocando atrás. E o Bojalo, que estava junto, disse assim: parabéns, coronel, o senhor acaba de inventar o rádio. Mas foi um período
muito triste, e tem uma coisa que é importante a gente registrar, fica o registro aí, Ricardo Cravo Albim resolveu ir para Brasília e assumir a postura do defensor da liberdade de expressão. E nós conseguimos negociar e discutir muitas obras a partir dessa posição. Um episódio mais dramático que nós tivemos na televisão foi o Rock Santeiro, porque ele foi censurado no dia da exibição. Eu tive que tomar um frontal, porque o Dr. Roberto Marinho, que não sabia o que era o Rock Santeiro, me disse o seguinte: você colocou a empresa em risco. E eu disse: doutor Roberto, não é assim, o senhor precisa ver, assistir o episódio e ver que não tem nada, é realmente uma atitude contra a TV Globo. E ele foi assistir comigo o episódio, acabou de assistir, o doutor Roberto deixou cair uma lágrima dos olhos, porque ele viu que aquilo era uma brincadeira, uma comédia sem maior importância e que não havia nenhuma razão para que aquilo fosse censurado, salvo porque era baseado numa peça do Dias Gomes, que era O Berço do Herói, que era um processo de denúncia que ele fez no teatro. Mas ele apenas aproveitou a estrutura e fez do Rock Santeiro uma grande comédia, escrita depois pelo Aguinaldo Silva, mas que eu considero uma das melhores novelas feitas até hoje para a televisão. Então, a Janete Claire foi a pessoa que nós pedimos socorro para quando aconteceu a censura do Rock Santeiro. Algumas vezes a gente tem que improvisar. A capacidade de escrever da Janete Claire é uma coisa inacreditável. Eu várias vezes eu fiquei do lado da máquina de escrever dela e a velocidade com que ela escrevia e com que as ideias chegavam era muito grande. E ela nos entregou essa sinopse do Pecado Capital e eu fiquei maravilhado com a história e imediatamente saímos para a produção. E como ela abordava temas muito atuais e a linguagem dela nem sempre era atual, o Daniel teve que mexer no palavreado, no texto, no jargão da época. E nós tivemos também a sorte de eu pedir para o Guto Graçamelo para arranjar uma abertura que fosse uma abertura bastante conectada com o ambiente que se passava a novela, e ele conseguiu com o Paulinho da Viola fazer o Vendaval, que é uma obra-prima como uma abertura, talvez uma das músicas mais bonitas de todas as histórias de novelas. Olha, tem duas razões para você fazer o remake. A primeira delas é falta de ideia. Aí você faz o remake. A segunda delas é que você encontrou uma maneira tecnológica de produzir com qualidade tão superior à que foi original que você faz o remake. Agora, simplesmente remake por remake, eu não acho interessante. Se alguém conseguir produzir O Vento Levou melhor que o original, ele deve fazer. Se não, deixa O Vento Levou como ele está. Acontece o seguinte, como a gente falou, os remakes que foram feitos melhores do que ele era no passado, eles sempre funcionaram. Então, esses remakes vieram da TV Tupi. A Ivani Ribeiro escrevia novelas da TV Tupi com sucesso. E quando a Ivani veio para a TV Globo, ela pensava em escrever coisas novas. Mas nós identificamos a possibilidade de produzir com mais recursos e fazer essas novelas terem uma outra cara, até parecerem diferentes. Então, todas as novelas da Ivani Ribeiro que foram produzidas na Tupi foram um enorme sucesso, e mais sucesso na Globo do que havia sido na TV Tupi. Mulheres de Areia foi um sucesso extraordinário, Gata Comeu foi extraordinário. Hipertensão, que ela não queria que o nome fosse hipertensão, porque era nome de doença, mas nós brincávamos com a palavra hipertensão. Foi um sucesso. Acho que o remake é um recurso, na falta de você não ter um bom produto, você querer fazer, mas eu só recomendo fazer um remake quando você tem condição de produzir aquela mesma história de uma maneira muito melhor. Às vezes, você pega um programa que está no ar e retira no ar porque ele estava com desgaste e ele não tem mais condição de voltar. Outras vezes, você pode voltar com esse programa renovado. O exemplo que eu dou para isso é A Grande Família. Quando houve a morte do Edovaldo Viana Filho, nós achamos que era necessário tirar do ar o programa Grande Família, porque ele era o pivô, ele era a cabeça pensante do projeto. E nós tiramos do ar e achamos que nunca mais ia voltar.
Depois aconteceram vários remakes, com pelo menos mais 2 remakes com elencos diferentes. E ele, se fizer de novo ele hoje com outro elenco, ele vai resistir ainda, porque a família é um núcleo super interessante e não depende de um personagem fictício, porque são todos personagens aparentemente reais, o que fazem parte de uma estrutura familiar que é consolidada. É muito importante, nós estávamos falando sobre novela, isso, quando você está falando de diferencial, houve um momento em que a Ampex, que foi a criadora do videotape, o primeiro videotape que existiu na televisão, ela desenvolveu um videotape chamado VR3000, que era um videotape portátil. E ela desenvolveu esse videotape para jornalismo, para fazer jornalismo eletrônico, chamado ING, Electronic News Gathering. Bom, eu fui à NAB e vi o gravador VR3000. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, isso aí pode ser um grande diferencial para a novela, porque era difícil gravar cenas com os caminhões de externa, você tinha que levar muita segurança, ia muita gente, e tornava aquilo uma externa muito cara. E com o VR3000 era muito simples. Ia um operador de vídeo e levava na maletinha o gravador. E nós levávamos as câmeras diversas e podíamos gravar até câmera a câmera, cena por cena, como se faz no cinema. A novela mesmo, a novela nos Estados Unidos é o chamado soap opera, porque era sempre patrocinada por sabão, sabonete, então ela tem esse nome. As novelas eram sempre gravadas e foram durante a vida toda em estúdios. Eram 3 câmeras, alguns atores, tudo fechadinho. Era realmente uma coisa mais de diálogo. Era praticamente um rádio televisionado. A Globo trouxe uma nova linguagem, mais próxima do cinema, e ela mexeu com o mundo inteiro. Nós conseguimos vender para o mundo inteiro, porque a nossa novela não era a mesma novela produzida em Cuba ou na Argentina, e nem era a mesma novela produzida nos Estados Unidos. Nossa novela era muito próxima de um seriado americano e muito próxima, talvez, do cinema. Então, este é um grande diferencial e, sem dúvida nenhuma, ele trouxe para a Globo o chamado padrão Globo de qualidade, porque todo mundo reconhecia que o nosso trabalho era diferente. O Pantanal teve uma audiência relativamente boa em São Paulo, mas ele não teve audiência no Rio de Janeiro. O Pantanal chegou a ganhar da Globo em São Paulo em alguns dias, mas na média geral a Globo sempre esteve acima do Pantanal. Mesmo no Rio de Janeiro, o Pantanal não conseguiu nenhum sucesso expressivo, embora tivesse um sucesso relativo, porque a posição da Manchete era de menor audiência e o Pantanal subia muito. Mas não mudou nada para nós, porque não houve, do ponto de vista do conteúdo nem da forma, nenhuma alteração que justificasse alguma posição. E, só por curiosidade, o Pantanal foi para a Manchete porque houve o Eval Rossano, que foi encarregado pelo Daniel Filho, de ir ao Pantanal para fazer o levantamento da produção do Pantanal, que era da Globo. Ele chegou à conclusão que estava na época das cheias, e que não havia não havia condição de produzir. E que também aquilo ia custar muito caro. O que aconteceu, na verdade, é que o Benedito Rui Barbosa disse, ou eu faço a Pantanal na Globo, eu vou fazer na Manchete. E ele acabou indo fazer na Manchete porque nós concluímos que aquilo financeiramente era inviável. Mas foi um engano da Globo, porque o que a Manchete fez? Ela fez de uma maneira muito simples. Ela acampou lá, levou 2 câmeras, ela não fez com a sofisticação que nós fazíamos sempre. Então, a estratégia da Manchete foi fazer uma novela com charme, com bastante mitos e com imagens espetaculares, mas sem a pompa, sem a preocupação de fazer a coisa que a TV Globo fazia. Eu me lembro, curiosamente, do Pantanal, que às vezes tinha 15 minutos no avião voando, porque tinha que o orçamento era baixo. Ou então o cara saía lá procurando a Juma na floresta, ele demorava sempre um capítulo. Você andava para um lado, andava para o outro. Tal. Os recursos eram pequenos, mas foi uma oportunidade brilhante que a Manchete encontrou e nos incomodou, não tem dúvida nenhuma, mas não mudou nada. Então, a resposta é a seguinte, mudou? Não. Incomodou? Incomodou. O Pantanal, ele não foi uma quebra de ruptura. Ele foi ele se centrou
nas questões de coisas mais lentas, exatamente no oposto da TV Globo, e poderia ter sido. Mas aquilo foi porque o Jaiminho Mojadinho resolveu fazer fotografias e tudo aquilo para preencher o espaço, porque era difícil produzir a novela lá. Bom, eu consegui convencer. Nós estávamos lá, vamos começar da estaca zero. Eu precisava produzir alguma coisa além de novela e séries de capítulos, 20, 30, 40 capítulos. Eu queria produzir séries igual às séries que são produzidas na televisão americana. Então eu levei o Daniel para Angra dos Reis, ofereci um bom jantar para ele, dei os bons vinhos. E quando terminou assim, o Daniel, eu preciso produzir 4 séries. Ele disse, mas 4 séries? Nós não temos condição. Eu digo, eu preciso produzir, eu preciso modificar um pouquinho a televisão. E aí combinamos de fazer as 4 séries e lá em casa, imediatamente traçamos o perfil de 3 delas. Uma que seria o negócio do teatro, outra plantão de polícia, a outra o carga pesada, mas nós não conseguimos definir como seria uma Malu Mulher. Então eu falei, Daniel, faz exercícios. Ele foi olhar séries, foi ver o que tivesse e tal. E daí me trouxe, curiosamente, uns 4 ou 5 capítulos gravados e com a Regina Duarte. O primeiro capítulo chamava-se Dedos Ligeiros, que era a Regina Duarte participando do programa Silvio Santos, de um concurso de datilógrafa, para ver se ela conseguia ganhar dinheiro para sustentar a filha. E eu tive o desprazer, ou o prazer, de rasgar os 8 capítulos que estavam escritos e de jogar no lixo os 4 que estavam gravados. E disse para o Daniel, Daniel, eu não posso, eu tenho que abordar a transformação da mulher. E o Daniel me disse, você quer chumbo grosso? Eu falei assim, quero, deixa comigo. E saiu o Malu Mulher. Uma coisa que ela queira que eu repita para facilitar a edição, eu repito. É isso que eu estava pensando. Eu omiti a criação da TV Mulher. Na TV Mulher, nós tivemos 2 interesses específicos. Atingir a mulher, que era uma consumidora típica, e fazer alguma coisa em São Paulo. De forma que eu chamei o Newton Travesso. E o Newton Travesso foi que montou toda a estrutura do programa, ele que escolheu os apresentadores, ele que escolheu a forma de fazer o programa. Ele foi o responsável pela escolha da Marília Gabriela, que era muito minha amiga, mas que eu não era muito a favor. Mas o Nilton estava certo. E a Marília é uma grande apresentadora e foi ela a alma do TV Mulher. Como que o TV Mulher nasceu com a função de atender as mulheres, atender São Paulo e produzido pelo Newton Travesso. Mas o TV Mulher tem mais a ver com razões comerciais. O que aconteceu naquele momento que os anunciantes de produtos infantis começaram a desaparecer da televisão. Havia muitas regras para se anunciar produtos infantis e eles acabaram descobrindo, por questões mercadológicas, que as crianças elas queriam comprar, tinham o desejo da compra, o objeto de desejo estava lá, mas quem exercia o poder de compra era o pai e a mãe. Então, elas constituíam um bom núcleo de audiência, mas não um bom núcleo de consumidores. Então, o comercial precisava falar com a mulher, porque ela que decidia o consumo. E era preferível você perder um pouco de audiência e conversar com um público que fosse realmente um público comprador, porque nós não podemos esquecer que a televisão é um veículo de publicidade. A Almação Limitada é muito interessante. Eu sempre gosto de contar a historinha, mas a Almação Limitada foi o Nelson Motta que procurou e disse, eu tenho um formato novo e eu queria apresentar para você. E ele apareceu na minha sala, o Daniel foi junto com ele, e ele começou a me mostrar os scripts do programa, e de repente, dentro das folhas, havia um cigarro de maconha. E eu falei para o Nelson Motta, que não precisa nem me mostrar mais o programa, deve ser ótimo, porque vocês passaram o tempo fumando maconha e pensando, deve ter de besteira aí, uma loucura. Mas eu li todo o programa e o programa era realmente interessante. O Daniel escalou o programa muito bem e ali houve uma mudança que nos levou a outras coisas. Eu acho que nem o TV Pirata teria existido se não fosse uma ação limitada. O programa ele abria todo o comportamento
da época. Quer dizer, ele trouxe para a televisão coisas que não se discutiam, como a questão do relacionamento entre mulheres. Ele era, de certa forma, um catalisador das ações que a gente conhecia, mas que não se falavam nelas. Vamos falar de música. Bom, música, dizia o Nietzsche, né? Se não existisse a música, a vida estava errada. Essa é uma expressão dele. E o primeiro programa nobre da televisão brasileira foi um musical. Foi o Antártica no Mundo dos Sons, que era um programa de 2 horas aos sábados, que era o programa de gala da recém-inaugurada TV Tupi de São Paulo. Agora, a música sempre esteve presente na televisão, no cinema, na nossa vida. E o trabalho que a televisão fez em relação à música me parece que foi menor do que a importância da própria música. Mas nós tivemos aí alguns momentos importantes. O primeiro deles, que eu acho que é um marco, foi o Solano Ribeiro fazendo o Festival da Excelsior, depois os festivais da Record, que foram um sucesso nacional, e finalmente vindo para a TV Globo para fazer não só o FIC, como o Festival dos Festivais, como Abertura, e outros programas que deram oportunidade a novos compositores e a novos intérpretes da canção no Brasil. Eu acho que o trabalho do Solano Ribeiro foi um trabalho muito importante, não só para descobrir novos valores, mas para tornar populares grandes astros da música que já estavam no mercado. Outras coisas que eu considero interessantes, a gente considera o seguinte. Primeiro, a Globo começou música com música clássica, o Concerto para a Juventude, o Dr. Roberto Marinho adorava música clássica. Depois nós fizemos o Concerto Internacional, que ia ao ar uma vez por mês no horário nobre. Era importante. Mais tarde nós fizemos o Globo de Ouro, que era uma coisa popular, e o Daniel Filho fez o Chico e Caetano, que eu acho uma série memorável. Agora, o momento mais impressionante da música brasileira foi o Som Livre Exportação, quando nós colocamos aí no AMB 100 mil pessoas para assistir um espetáculo comandado pela Elis Regina. Foi uma coisa inacreditável e eu acho que foi o maior evento em termos de grandiosidade da música popular brasileira. Um outro momento importante da música foi quando o Fantástico resolveu fazer os clipes para o programa. Primeiramente, o clipe era uma música ilustrada por desenhos. O Seixas foi feito dessa maneira. Ele não tinha essa característica daquilo que nós viemos a chamar clipe no futuro. Naquele momento, o Ciro Del Nero produziu um musical ilustrado graficamente. O clipe, na acepção da palavra como nós conhecemos, é um produto do Newton Travesso. Ele inventou lá uma corneta sonora para poder fazer a dublagem das músicas e fez clipes antológicos. Eu adoro, por exemplo, o clipe do Ney Matogrosso, que ele fez com o helicóptero em cima. Ele fez um clipe extraordinário com o Charles Aznavour, que botou Charles Aznavour sentado dentro de um trem aberto, e o trem vinha do Rio e São Paulo andando e o Aznavour vinha cantando. Depois ele montou tudo isso e fez um clipe para o Xi, que era extraordinário, de muito bom gosto. Aliás, o Nilton Travesso é o responsável pela introdução do bom gosto na televisão brasileira. Bom, eu sempre achei que a música é uma maneira de você memorizar as coisas. O primeiro acorde de uma música você já lembra de um determinado assunto, porque a música é penetrante e ela é absolutamente guardada na sua memória de uma forma inacreditável. Então eu pensei, no final do ano, em fazer um jingle cantado por todo o elenco da TV Globo. E chamei o Nelson Motta e o Marcos Valle, e eles compuseram a vinheta que está aí até hoje, o Novo Dia. E nós fizemos várias e várias versões dessa música, mas ela continua eterna. Na televisão, no começo, tinha uma coisa muito engraçada. Um dos principais espetáculos da televisão era o TV de Vanguarda. E o tema de TV de Vanguarda era o Spielbound. E aquela música era muito interessante porque ela tinha uma melodia extraordinária. Mas acontece uma coisa só. Ela era tocada no momento que os cenários eram montados de um ato para outro. Então, ela era feita musiquinha de telefone.
Você ouvia os Bond durante o espetáculo do David Vanguarda pelo menos umas 30 vezes. Então, era uma coisa seguinte, ninguém lembrava qual era a peça que passou, mas todo mundo sabia qual era a música do TV Vanguarda. É curiosidade. De qualquer forma, assim, eu acho que, comercialmente, várias músicas marcaram muito na televisão. Tem uma música do Inverno da Casa Pernambucana, que é ótima. Quem bate é o frio. Não espere ninguém entrar. Aqui é a Casa Pernambucana que vai defender o seu lar. Uma coisa desse tipo. Eu fiz Vargue, Vargue, Vargue. Eu sou o rei dos jingles pequenos. Eu fiz também Brancura Rinço, eu fiz Omo e fiz Plim Plim. Quer dizer, eu gosto de coisas pequenas. Evidentemente, o Plim Plim foi feito por um maestro. A ideia foi minha, mas eu escolhi esse trabalho do maestro. Eu acho que são coisas marcantes, que a pessoa ouve um Plim Plim e sabe que está na Globo. Um simples som de 2 ou 3 segundos pode transportar você para uma imagem que você imediatamente reconhece. Eu vou contar para você rapidamente que é interessante. Antigamente, quando a gente passava os filmes de longa-metragem e havia interrupção para a entrada dos comerciais, o comercial era ligado ao filme, de forma que você entrava numa hora que você estava matando alguém e entrava o comercial do cara dizendo para você comprar uma coisa qualquer. E era ruim porque tirava o clima do filme, e era ruim para o anunciante, porque ele se via misturado numa ação que não era aquele que ele se interessava, como se você fosse fazer um anúncio no meio de cada guilhotinada. Então, eu pensei em fazer uma separação entre os comerciais e os filmes. E eu, com o Borjalo, criamos um diafragma que abria e fechava, era uma cópia de um diafragma de máquina fotográfica. Mais tarde, o Hans Donner, trabalhando com ele pensou num encontro das duas marcas da Globo e se fechavam como se fosse um diafragma estilizado. E quando ele juntou as duas músicas, eu falei, plim, plim, bateu uma com a outra aí. Vamos chamar o maestro e pedir para ele fazer um plim, plim, e nós vamos escolher. E eu e o Borjalo e mais o Magaldi é que escolhemos o plim, plim. Mas a ideia de fazer o plim, plim nasceu da necessidade de separação do filme de longa-metragem com o comercial. Podemos falar. Eu acho que um outro momento importante para a música na televisão foi o Rock in Rio. O Rock in Rio nasceu da cabeça do Medina, e eu vou contar uma pequena história que fica para registro. Um dia o Medina me chamou, precisava almoçar comigo, porque ele tinha uma ideia, e a ideia era o Rock in Rio. E nós fomos almoçar no restaurante, ele começou a me explicar a ideia, e a ideia era tão fascinante que nós esquecemos de pedir a comida. Aí não dava mais tempo de comer, eu falei, ô Medina, vamos para a TV Globo para você mostrar essa sua ideia para o departamento comercial, que nós temos que vender isso imediatamente. Eu quero que você me dê todos os artistas que você tem, todos os projetos que você tem, cenários. Aí o Medina me escutou, não tem nada disso, não, só está na minha cabeça. Eu só pensei nessa história, não adianta ir na TV Globo, porque eu não tenho nada. É só uma ideia. Eu vou agora correr atrás, se você achar interessante, para colocar isso de pé. E foi assim. Ele nasceu, ele imaginou isso e não tinha rigorosamente nada preparado, mas ele passou durante 2 horas dissertando sobre uma ideia que não existia. A televisão exige uma renovação constante. Você tem que mudar. Na Globo, todo ano, eu disse, por mais que esteja, está tudo fazendo sucesso, eu vou tirar 2, 3 coisas do ar e fazer coisas novas, porque nós precisamos experimentar, nós precisamos descansar o espectador dos velhos formatos. Então, a televisão está prontinha aí para quem quiser pensar e criar. Eu agora, só para deixar aí como registro, estou apaixonado pelo trabalho do Bruno Mazeu no Diário da Quarentena, que ele está fazendo sozinho, em casa, com uma única câmera, e é um sucesso extraordinário, e você morre da risada, onde, mais uma vez, fica patente que o que vale na televisão é a ideia. O Júlio Gouveia, que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo pela primeira vez na TV Tupi, onde os recursos eram parcos, dizia sempre o seguinte, se você pegar o texto, sentar num banquinho e ler na frente da televisão
e as pessoas gostarem, é porque a ideia presta. Caso contrário, desiste. Outra coisa, outro assunto, a duração da televisão. Existe um filósofo chamado Nassim Nicholas Taleb. Ele é um grande investidor no mercado financeiro, escreveu vários livros, entre dois deles, que chama-se O Cisne Negro e o outro O Antifrágil, e que ele lançou uma teoria chamada Teoria Lindy. Essa teoria diz o seguinte: tudo aquilo que tem um sucesso expressivo durante um período de tempo, ele terá, sem dúvida nenhuma, o dobro desse período de sucesso como continuidade. Então, eu acho que a televisão vai ter, apesar de todas as pessoas não entenderem o que vai acontecer, mas vai acontecer muita coisa, o fato de que a televisão nós vamos ter televisão aí por mais, no Brasil, mais 140 anos. É um bom tempo. Leve Cultura com você. RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. No ar, mais um campeão de audiência.